Roteiro musical para sua cerimônia católica. Qual o passo a passo que você precisa seguir para não esquecer de nenhuma música? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou Paula Montalvão, assessora, cerimonialista especialista em casamentos e vou te contar o passo a passo para ter uma cerimônia impecável. Vamos lá! Anota aqui comigo porque são muitas músicas e você não vai querer perder nada, te garanto. Eu sei que uma cerimônia perfeita envolve muitos aspectos, mas um deles que eu acho principal é a nossa parte musical. Quando a gente fala de um rito de cerimônia católica, a gente já tem duas pontuações importantes. A maior parte das igrejas já nos pede que sejam músicas sacras ou clássicas. Então é importante se atentar a isso e olhar no seu contrato quais são as especificações da sua igreja. Algumas paróquias até liberam outras músicas, mas é bom que você consulte isso antes. Não corra o risco no dia ou não tente desrespeitar ali o ambiente que você escolheu para casar. Converse antes. Tem alguma música que é muito específica e especial para vocês dois? Leve a letra dessa música, converse, submeta a uma aprovação. É melhor assim, muitas vezes pode ser aprovado. A gente já teve muitos casos de sucesso nesse sentido por aqui, mas é melhor trabalhar sempre com muita transparência e evitar qualquer ocorrência ali no dia do casamento, tá bom? Então vamos lá. Primeira música, lembrando que eu vou falar aqui para vocês um rito tradicional. A gente pode ter peculiaridades a depender do nosso contexto familiar, se a gente tem pais casados, separados, vivos ou eventualmente se alguém não está mais presente. Então, tem esse contexto, bem como algumas questões pessoais. Então, por exemplo, se vocês desejam entrar com pai e mãe, ao invés de entrar ali na igreja só o noivo com a mãe e a noiva com o pai, ok? Então, anota aí comigo. Primeira música, a nossa música de entrada do noivo. O noivo normalmente entra com a mãe ali na cerimônia. Então a gente tem entrada do noivo com a mãe e em seguida a gente tem entrada do pai do noivo com a mãe da noiva. Esse é o mais tradicional. A gente normalmente sugere que vocês utilizem a mesma música, porque você vai gastar ela ali um pouco mais, não fica aquela música muito cortadinha, muito pequenininha ou só o refrão. Mas se eventualmente você fala, Paula, eu tenho ali uma música muito especial para o meu pai, pai do noivo no caso, tenho uma música muito especial para a mãe da noiva, não tem problema. A gente pode separar, ser uma música para o noivo, uma música ali para o outro casal de pais. Porém, a gente sugere que seja uma música só para ela ter uma continuidade maior e a gente gastar ali melhor essa música, tá bom? Segunda música, a gente tem a nossa música de entrada dos padrinhos. A entrada dos padrinhos, ela costuma ser um pouquinho maior. Por mais que ela seja ali cadenciada, né, ela não tenha tanto espaçamento, apesar de a gente manter ali o suficiente para ter uma foto de cada casal sozinho no corredor, é uma música mais sequencial, né? Essa entrada é mais sequencial. De todo modo, eu sugiro que vocês escolham uma música um pouquinho maior, para não correr o risco da gente ter que ficar repetindo ali essa música muitas vezes. Então escolhe uma música maior e existe até uma possibilidade de termos duas músicas para esse momento. Porém, eu tenho um certo receio em relação a ter duas músicas, porque a depender da empresa que esteja executando, eles não emendam ali uma música na outra. Então, por mais seja uns 10 segundinhos, parece aqueles 10 segundinhos de eternidade ali quando a música está acontecendo, a cerimônia está rolando, às vezes a gente tem um casal ali no meio do corredor quando essa transição acontece. Então, preferencialmente, escolha uma música só, que seja uma música um pouco maior. Depois, a gente tem a nossa terceira música. A nossa terceira música é a entrada de crianças. No rito católico, inclusive, a gente não tem como parte do rito a entrada de crianças. A gente pode não ter esse momento. Ela é uma questão mais cultural. Mas é aquele momento fofura da nossa cerimônia. Então, não tem problema. É, né, fofo que a gente tem ali essa participação. Normalmente são crianças que têm algum contexto na vida do casal, seja por amigos ou seja ali familiar. Então, não tem problema nenhum. Então, a nossa terceira música é dedicada para esse momento. Essa música, um cuidado, né, que eu recomendo que vocês tenham, é para às vezes a gente não ter músicas muito pesadas. Às vezes a gente tem a criança ali, pode ser uma música mais levinha, pode inclusive ter um contexto mais divertido ali, que remeta a algo mais infantil. Também não é regra, vai do gosto de vocês. Nossa quarta música é a música da entrada da noiva com o pai, lembrando ainda no contexto mais tradicional. Então, a noiva com o pai,
a gente tem normalmente uma sugestão de marcha nupcial logo para anunciar essa chegada. Algumas noivas optam por entrar com a marcha nupcial, nem todas gostam, então a gente pode também fazer só a introdução da marcha e depois ter uma música principal ali a critério da noiva, né, desse casal. Paula, não quero marcha de jeito nenhum, posso ter toque de sinos, posso ter só a música direto? Pode também, não há nenhum problema. Eu gosto de sugerir que tenha essa introdução da marcha, porque é aquele tempinho realmente que a gente tem para anunciar a chegada da noiva, para preparar ali os últimos detalhes ainda de porta fechada, para depois a gente fazer essa abertura e começar a música principal. Um ponto importante, muitas noivas às vezes têm uma certa aversão da marcha por achar que fica aquela coisa muito pomposa, muito formal e não precisa ser assim necessariamente caso vocês não gostem. Mesma coisa, preciso ter clarinadas, preciso ter trompetes, preciso ter pessoas entrando ali para esse anúncio? Não necessariamente, algo que pode ser feito só sonoramente ali também e até mesmo sendo só a introdução da marcha para depois começar a música. E hoje em dia a gente tem introdução da marcha de formas muito lindas, muito leves. Então, se você não quiser aquela marcha mais tradicional, dá para fazer com violino, com violão bem delicado, mais dedilhado, com teclado, mais ali no som de piano. Então, a gente tem algumas versões para a gente trabalhar essa marcha, tá? Não se preocupe em ser algo muito formal, caso você não queira. Então, marcha nupcial, mais a música principal, ou sem marcha, só a música principal. Um cuidado que a gente tem que ter aqui nesse momento. Na Igreja Católica, no rito católico, muitas noivas acabam escolhendo a entrada da Ave Maria, né? E a Ave Maria, a oração, a música ali tradicional é como uma oração. Então, normalmente nos é solicitado que essa música não seja cortada, porque de fato é uma oração. Então, a música da Ave Maria ela é um pouco mais longa e o recomendável é que ela não seja cortada ali pela metade. A gente deixa ela tocar até o final. Então, às vezes dá tempo de ter o corredor inteiro, da noiva se posicionar e ainda tem um pedacinho de música. O correto é a gente deixar essa música tocar até o fim por ser uma oração, ok? Então, se essa for sua escolha, só ir mais devagarzinho, entender ali o contexto ou aproveitar mesmo daquele momento na chegada do altar, começar a entrar ali nesse clima mesmo da cerimônia até que a música seja finalizada, tá bom? Para o casamento tradicional, até aqui a gente segue dessa mesma forma. E a partir daqui é o contexto que a gente tem de fato para o casamento católico. Então o padre vai fazer ali as boas-vindas, receber os convidados e aí todo mundo se acomodando, ele vai começar a introdução do nosso rito de fato da cerimônia de casamento. Vão vir as leituras, primeira leitura, vai vir o salmo. E aí, na parte do salmo, a gente já tem novamente uma música. O salmo pode ser lido? Pode. Então, Paulo, eu não tenho um cantor ali na minha cerimônia e eu não quero contratar um cantor, não tenho ninguém que cante. Posso ler o salmo? Alguém ali vai ler o salmo para você. Normalmente, alguém que vocês vão escolher, vocês noivos vão escolher, você cerimonialista vai indicar que seu noivo escolha. Então, alguém que faça parte ali, pode ser padrinho ou não, alguém que esteja fazendo parte ali da cerimônia de vocês. Não tenho ninguém que eu gostaria de indicar. Pode ser conversado com a própria paróquia para que eles indiquem alguém ali da própria liturgia da igreja para poder fazer esse momento, ok? Mas quase sempre, nos casamentos, o mais comum é que seja algum dos convidados realmente do casal. Não tenho a pretensão de fazer o salmo lido, inclusive é uma parte muito bonita, quero fazer o salmo cantado. Aí sim, a gente recomenda também esse momento musical, entraria como uma música aí o salmo. Um cuidado em relação ao salmo, gente. Tem muitas versões de músicas inspiradas no salmo, que não são, de fato, o salmo. Então, existe um livro chamado Rito do Casamento, é um livrinho vermelho, e nele a gente tem as músicas, quais são os salmos apropriados para o casamento. Então, sempre procure lá e ache uma versão que seja, de fato, um salmo, ok? Tem, inclusive, uma música que gera muita discussão normalmente em relação aos casamentos católicos, que é o Sonda-me, porque a música Sonda-me é inspirado em um salmo. Então, apesar de muito parecido, é um pouco diferente. Alguns padres aprovam, outros não. Então, sugiro a você que vá num salmo mais fiel realmente ali ao que a gente tem da liturgia, da leitura bíblica, ok? Depois disso, após o salmo, a gente vai ter, musicalmente falando também, logo mais a entrada das alianças. Então, após ali o sermão do padre, né, a nossa parte de homilia ali do casamento,
a gente tem a entrada das alianças, que também não é algo indispensável. Alguns casais ficam com a aliança ali já no bolso, né? O noivo fica com a aliança no bolso, ou já em cima do altar, ou com pais, padrinhos ali já mais próximo, mas o mais tradicional também é que a gente tem essa entrada. Então escolhe-se mais uma música. Algumas pessoas até perguntam, é uma criança que tem que levar? Eu não tenho criança, tem que ser um adulto? Quem tem que ser essa pessoa? Não há uma regra, tá? Também uma pessoa querida por vocês, que vocês queiram designar essa função. Um cuidado que eu recomendo para esse momento é para o caso de criança, a gente só não ter crianças muito pequenininhas. Quando as crianças às vezes não sabem muito bem o que estão fazendo, chega no metade do corredor, volta e tudo mais, enquanto dama e pajem lá antes da noiva, eu acho super tranquilo. Nesse momento das alianças, o que pode eventualmente acontecer, que já aconteceu aqui com a gente também, porque criança, esse momento é inevitável, é às vezes a criança, né, olhar todo mundo ali, volta no corredor, e aí a gente tem que pegar essa aliança de alguma forma para fazer chegar no altar. Então, cuidado para o momento das alianças, só que para que a criança não seja pequenininha demais. Também não é regra, mas é um alerta, um bônus aí, uma dica bônus para vocês pensarem a respeito na hora de escolher essa pessoa. E outro detalhe é, escolhi uma criança menorzinha, então cuidado com o recipiente dessas alianças, algo bem amarradinho, almofadinha, bastidor bordado, né, ou coisas que não quebrem. Os porta-alianças de porcelana, de vidro, são belíssimos, mas se você tem uma criança de 3 anos, evite colocar algo que possa quebrar ali. Se é uma almofadinha, tá bem amarrado, eventualmente cai e tudo mais, não é um problema tão grande assim, ok? Depois, nós vamos ter a música de comunhão. Tô pulando algumas partes do rito aqui, porque a gente tá focando só na música, tá? Então, música de comunhão. Essa música de comunhão, no rito tradicional, a comunhão vai ser apenas para o casal. A gente tem um pouquinho de música a mais, como música de ofertório, ou música mais extensa para a comunhão, quando a gente faz o casamento religioso católico com missa. Não é o que eu tô apresentando para vocês aqui. A gente tá falando só do rito tradicional, sem a missa, ok? Então, música de comunhão, a gente tem uma música ali que é uma música sacra, é uma música religiosa, não tem como fugir. No salmo, na música de comunhão, não tem como a gente sair das músicas tradicionais para esse momento, tá? Lembrando que, assim, ainda que a igreja seja mais flexível, deixa você colocar uma música instrumental, uma música importante para vocês, você vai utilizar na entrada do noivo, padrinhos, noiva. Nesse momento da liturgia, a gente vai respeitar realmente todo o rito católico, então não é o momento da gente inventar músicas extras, é o momento de usar realmente músicas apropriadas para o momento. Então, música para comunhão, uma música que vai ser ali para esse momento onde a comunhão vai ser entregue para o casal. Logo após esse momento da música da comunhão, nós vamos ter a música das assinaturas. Então, assinamos ali, normalmente no rito religioso, a gente precisa de 2 pessoas. Algumas igrejas fazem o religioso com efeito civil, então a gente precisaria de mais 2 testemunhas, mas assinam ali, contando com o casal, de 4 a 6 pessoas no máximo, em média, mais o padre. Então, pensar numa música ali que seja para esse momento. Eu gosto sempre de sugerir que a música de assinaturas, principalmente, bem como a música seguinte, que é a música de fotos oficiais e preparação para a nossa saída, sejam músicas que sejam mais conhecidas para o convidado. Então, sabe aquela música que está acontecendo alguma coisa, que ele está assistindo, mas que ele não é participativo daquele momento? Então, sabe aquela música que dá para ir cantarolando ali, prestando atenção, falar, nossa, que música linda! E às vezes até lembrar do casamento de vocês através dessa música que ele teve mais tempo ali para absorver, para preparar e muitas vezes até para prestar atenção realmente na equipe que está tocando. Imagina, a entrada da noiva, tá todo mundo olhando para a noiva, do noivo tá olhando para o noivo. Esse é o momento que normalmente percebe-se ali os músicos e aproveitam mais desse momento musical. Então, recomendo que seja uma música ali que as pessoas conheçam, né? Não seja uma música totalmente desconhecida. Dica bônus, mas sempre a critério também do casal. Não temos uma regra sobre esse momento. Terminamos a música das nossas assinaturas e aí vem um ponto extra que não existe em todas as cerimônias, mas você pode optar por ter, que é o momento da imagem. Tem casais que gostam de receber a imagem, ter a entrada da imagem, imagem da Sagrada Família, imagem de Nossa Senhora. Então, quase sempre é logo após a assinatura, porque não é um ponto que faz parte do rito do casamento.
Então os padres autorizam quase sempre, mas é importante conversar, expressar esse desejo, mas quase sempre após a assinatura. Terminamos o rito, entra-se a imagem, vem a bênção ali da imagem. Sendo imagem de Nossa Senhora, é muito comum usar a consagração de Nossa Senhora, né, nesse momento, a música da consagração, também não regra, tá? É só uma sugestão. Ou música para outra música de Nossa Senhora, ou música que seja mais sobre a Sagrada Família, vai depender da imagem que vocês desejam entrar. Ela entra ali como um simbolismo, um presente realmente para o casal. Existem alguns ritos que o casal prefere que a imagem faça a entrada logo no início, né, que entronize ali essa presença, mas o mais comum é que seja após a assinatura realmente, tá bom? Então, música para imagem, prepare também para esse momento. Depois a gente tem a nossa música de cumprimentos e foto oficial. Então, o casal cumprimenta os pais ali no altar e a gente monta esse contexto de foto oficial para a gente preparar a saída. Eu gosto de já fazer a saída dos padrinhos ainda nessa música. Por quê? Quando a gente faz a entrada a saída dos noivos primeiro, para depois a gente fazer a saída do padrinho, dos pais, das crianças, quase sempre a gente não tem quórum mais para a saída dos últimos, infelizmente. Culturalmente, acaba dando um pouquinho errado. Então, assim, a gente sabe que pelo rito, o tradicional e o protocolar seria: a noiva é a última a entrar e ela é a primeira a sair. Mas aqui no nosso país não funciona muito bem. Então a gente sempre tem ajustado esse momento de sair primeiro com os padrinhos, com os pais, crianças e por fim a gente sair com o casal. Assim todo mundo prestigia o momento até a última saída, não corre o risco de já ir se dirigindo ali para a cerimônia e eventualmente não ver a saída dos demais participantes. Então eu recomendo fortemente que você faça saída dos padrinhos ainda nessa música, saída dos pais e por fim você tem uma música especial e sugiro já um pouco mais animada, mais festiva para o momento da saída do casal em direção à nossa festa, tá bom? Essas são as músicas importantes. Paula, você não falou dos votos, e se a gente quiser ter votos? Dentro do rito católico, não é comum que a gente tenha votos espontâneos. O tradicional dentro do rito é que a gente tenha ali os votos que são os votos da igreja. Então, vocês já vão repetir os votos que o padre vai falar e vocês repetem ali no momento. Ah, mas a gente conversou com o padre e vamos ter os nossos votos espontâneos. Não tem problema, inclusive eu acho belíssimo, acho que vale essa insistência ali com o padre. Mas, aprovados, lembrem-se que também não é recomendável a gente ter uma música para esse momento. Por quê? Quando a gente coloca uma música para o momento dos votos, dificulta um pouquinho mais quando a gente deseja usar essa música na nossa edição do vídeo. Sabe quando a gente tem normalmente o vídeo ali, que no fundo tem os votos, tem o que o casal falou? Quase sempre esse voto foi gravado sem a necessidade sem a música ali no momento ao vivo. A gente prefere não usar a música no ao vivo e aí a gente aproveitar nos votos. Ótimo. A gente prefere não usar nos votos e usar a música ali no ao vivo, que pra gente é mais importante. Sem problema também. A gente só gosta de fazer esse alerta, porque por mais que a filmagem capte ali diretamente da mesa de som, é recomendável para termos mais segurança dessa utilização, que a gente tenha os votos sem a música para ter uma melhor utilização ali no momento da edição. Tá bom? Gostou desse vídeo? Se ficar alguma dúvida sobre o rito, sobre a música, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários para eu responder com carinho para vocês. E se você gostou desse conteúdo, de mais conteúdos, já se inscreva aqui no canal também, curte esse vídeo. E eu fiz um outro vídeo que fala sobre o rito tradicional. Se você não vai fazer um casamento católico com todo esse passo a passo, você pode conferir esse outro vídeo, que ele está um pouquinho mais enxuto para um casamento de um rito tradicional, seja uma celebração social ou religiosa evangélica ou até mesmo civil. Tem outro vídeo aqui no canal para você conferir, só clicar lá. Até mais!